Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar a Lei de Kirchhoff das correntes. Para o estudo da Lei de Kirchhoff das correntes, iremos utilizar um circuito formado por uma associação de três resistores em paralelo, sendo eles R1 de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 22.000 ohms. A associação dos resistores em paralelo será ligada em uma fonte de alimentação de 5 volts. A resistência total do circuito será da ordem de 532 ohms. A corrente total será dada pela tensão da fonte de alimentação dividida pela resistência total, resultando em uma corrente da ordem de 9,4 mA. Em um circuito em paralelo, a tensão sobre todos os componentes é a mesma, sendo então VR1 igual a VR2, igual a VR3 igual a V1, que é de 5 volts. A corrente em cada resistor será dada pela relação entre a tensão sobre o mesmo e a sua resistência. Assim, para R1 teremos IR1 sendo dada então por 5 volts divididos pela resistência de 1000 ohms, resultando em uma corrente de 5 mA. No resistor R2 teremos IR2 aproximadamente 4,17 mA e no resistor R3 teremos IR3 da ordem de 0,23 mA. Em um circuito paralelo, pela lei de Kirchhoff das correntes, se tem que a soma das correntes que saem e que entram em um ponto ou um nó deve resultar em zero. Portanto, a corrente total de 9,4 mA deve ser igual à soma das correntes IR1 mais IR2 mais IR3. Portanto, 5 mA mais 4,17 mA mais 0,23 mA, resultando então que a corrente da fonte de alimentação de 9,4 mA é igual à soma das três correntes, que também resultou em 9,4 mA, comprovando-se a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Visir para o estudo da lei de Kirchhoff das correntes. Inicialmente, faça o acesso ao laboratório remoto, a seguir clique em Circuitos 1 e, na sequência, Iniciar experimento. Estaremos então na área de trabalho do laboratório remoto, que inicia utilizando-se três resistores de 1000 ohms, 1200 ohms e 22.000 ohms, conectados em paralelo, resultando em uma resistência total da ordem de 0,53 kΩ, ou seja, da ordem de 530 ohms. Vamos então no laboratório remoto localizar os resistores de 1K, 1,2K e 22K e a seguir posicioná-los na matriz de contatos. Na sequência, vamos interconectar os resistores para obtermos então um circuito com os componentes em paralelo. Os três resistores assim estão conectados em paralelo e na sequência vamos conectar o multímetro para medirmos a resistência total do circuito. O multímetro está conectado em paralelo e vamos ajustar a sua escala para 2 kΩ. Realizamos a medição, encontrando uma resistência total de 523 ohms, que está dentro da faixa de tolerância de 5% dos resistores que são utilizados no laboratório remoto Visir. A seguir, conectamos a associação de resistores na fonte de alimentação
e vamos medir a tensão resultante sobre a associação de resistores. Vamos ajustar a fonte para 5 volts e o multímetro para a escala de 20 volts em tensão contínua. Vamos realizar a medição encontrando 5 volts. Estes valores devem ser registrados nas tabelas correspondentes do laboratório, neste caso a tensão na tabela 2. A seguir vamos medir as correntes da fonte de alimentação e em cada resistor para se fazer a anotação na tabela 1. Vamos então desligar o multímetro na conexão de tensão, conectar a fonte de alimentação no conector de corrente do multímetro e vamos retornar a conexão do multímetro até o circuito. Ajustamos para a escala de 20 mA e realizamos a medição, encontrando 9,48 mA, que está muito próximo do valor calculado anteriormente. Vamos desfazer as conexões de corrente, vamos conectar novamente a fonte de alimentação ao circuito e assim vamos iniciar agora o procedimento para se medir a corrente em cada resistor. Desta maneira, vamos abrir a conexão do resistor R1, conectar a fonte de alimentação diretamente aos resistores R2 e R3 e vamos conectar o multímetro em série com o resistor R1. Percebam então que o terminal positivo da fonte de alimentação está conectado no resistor R2 e no resistor R3 e também no terminal positivo do multímetro. A saída de corrente do multímetro está retornando para o resistor R1. Vamos realizar a medição da corrente encontrando 5 mA. Assim medimos a corrente do resistor R1. Vamos desfazer a conexão, voltar a conexão da fonte aqui para o resistor R1, voltando o circuito à sua configuração original, e agora vamos medir a corrente do resistor R2. Para isto vamos desfazer esta conexão entre R2 e R3, levando a tensão de 5 volts diretamente para o resistor R3. Agora saímos então da alimentação de 5 volts e fechamos o circuito através do multímetro, retornando para o resistor R2. Medimos novamente a corrente, encontrando 4,24 mA. Por fim, a última corrente a ser medida será a corrente do resistor R3. Então, retornamos a conexão do resistor R2 para a fonte de alimentação e agora vamos então conectar o multímetro na fonte de alimentação e o seu retorno no resistor R3. Vamos realizar a medição encontrando 0,23 mA. Lembrando que a soma destas três correntes deve resultar em um valor muito próximo daquele medido para a corrente da fonte de alimentação. Estas correntes devem então ser registradas na tabela 1 em valores medidos, sendo na coluna correspondente de valores calculados aqueles que foram obtidos anteriormente utilizando as expressões matemáticas adequadas. Desta maneira, nesta aula de laboratório, estudamos a lei de Kirchhoff das correntes e, na sequência da nossa disciplina, iremos estudar circuitos mistos. Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.